menção aqui de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 10. Vocês podem abrir. Mateus 7, a partir do versículo 10. Diz assim: e pedindo-lhe peixe, a partir do versículo 9, isso, Mateus 7, a partir do versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Eu estava pensando aqui hoje, que é o dia que nós comemoramos o Dia dos Pais, né? E a Bíblia faz uma comparação do pai biológico, pai natural, com o pai celestial. Nesse texto, Jesus estava dizendo, se o pai, quer dizer, nós como pais biológicos, né, naturais, temos tantos erros, tantas falhas, mas ainda assim, se o nosso filho nos pedir pão, a gente não vai dar uma pedra, né? Nós não, se pedir um peixe, nós não vamos dar uma serpente. Ainda assim, nós vamos procurar o bem deles, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu. Então, a referência de pai aqui na terra, de alguma forma, deve ser uma referência de um Pai Celestial. Aquele pai que ama, que protege, que cuida, que corrige, que respeita. Mas a gente sabe que nem sempre é essa a realidade. Infelizmente, né? É possível que boa parte de nós que aqui estamos não tivemos pais que nos protegeram, que nos corrigiram, que nos amaram como a gente gostaria. É possível que alguns de nós nem pai tiveram. A ausência total do pai, às vezes o desprezo, um pai simplesmente que abandonou o filho, isso acontece. Um pai, e aí, levando para a pior da situação, quantos pais a gente conhece que abusaram dos seus próprios filhos? Abusaram moralmente, sexualmente, na pior das possibilidades. E aí, se a gente for pensar, como que essa pessoa vai ver a imagem de um pai celestial quando a experiência que ela teve com o pai foi uma experiência muito negativa e muito ruim? Imagina quantas pessoas têm bloqueios de chamar Deus de pai, porque a figura do pai para essa pessoa é uma figura que traz traumas, dores, frustrações, decepções, e isso a pessoa leva para a vida toda. E por que é importante essa reflexão? Porque, na melhor também das hipóteses, se você teve um pai presente, certamente ele cometeu erros. Na melhor das hipóteses. Alguns erros que uns são mais fáceis de perdoar, outros mais difíceis, ou porque o pai traiu a mãe, ou vivia traindo a mãe, né? E hoje nós temos uma cultura que favorece isso. As músicas e a cultura é isso. Pessoa ter vários envolvimentos. Imagina o prejuízo que isso traz para o casamento. Ou filhos que os pais separaram e de fato viveram sem os pais. E às vezes até enquanto grandes, adultos, sofrem as consequências e aí tem os traumas emocionais, né? É claro que não era isso que Deus esperava dos pais. Mas tem coisa que a gente não pode voltar atrás, né? Tem coisa que não dá para a gente mudar o passado. A gente pode
transformar o futuro, a partir do nosso entendimento. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer hoje são para os adultos, para os pais. Nós temos alguns pais aqui, né? A missão que a gente tem com os nossos filhos, né? E aí, independente da situação que esteja, porque alguns dos filhos estão criados, né? Se tiveram um segundo casamento, se tiveram pessoas que não eram seu filho, mas convivem com você como pai, e aí existem todas essas situações, a gente precisa assumir essa responsabilidade de proteger, de amar, de buscar a ter uma paternidade cada vez melhor para essa pessoa. Então é um desafio nosso, né, como pais. Mas eu também quero falar para os filhos, porque talvez a sua experiência com o pai foi muito ruim, muito traumática, seja por essas coisas comuns, infelizmente corriqueiras, ou porque o pai se separou e abandonou, ou porque o pai maltratou, ou porque o pai foi muito ausente, né? Ou porque não teve pai, ou os descuidos do pai em relação à criação do filho. E aí, para você que é filho, qual é a minha sugestão? Duas. A primeira, você perdoe seu pai. A gente precisa aprender a perdoar os nossos pais, por pior que eles tenham sido, e tentar achar alguma coisa boa que eles fizeram por nós. Às vezes é mais fácil, às vezes é muito difícil achar isso, mas a única forma da gente resolver uma ferida e um trauma é através do perdão. Então eu sei que algumas pessoas têm um trauma muito grande, outros um pouco menores, mas a única forma da gente fazer isso é perdoando. E a segunda forma é não repetindo o erro dos nossos pais. Então você que é filho e que viveu, por exemplo, com a ausência do pai, muito cuidado, para você também não fazer um filho e ele viver sem pai. Porque você sabe o que é isso na pele, né? Se você um dia for casar e viveu com a ausência dos seus pais, com a separação dos seus pais, lute para você também não se separar, para você não reproduzir a mesma situação para o seu filho. Então tudo aquilo que você passou de dificuldade, de problema, por conta do seu pai, cabe você, além de perdoá-lo, não reproduzir isso. E vou dizer uma coisa para vocês, é muito comum que isso aconteça, a reprodução dos erros dos pais. E vai caber a nós lutarmos contra isso, porque isso pode ser apenas uma questão cultural, mas isso também envolve uma questão espiritual. Porque o mesmo espírito maligno que atormenta um para cometer um pecado, vai buscar a geração dele para cometer o mesmo pecado. E aí nós vamos ter uma responsabilidade, cada um de nós, filhos, de repreender essa ação espiritual e dizer: eu não vou aceitar que isso se repita na minha vida. Seja separação, seja traição, seja o abandono, para que os nossos filhos não passem pelas mesmas situações. Então deixa essa reflexão para os pais e para os filhos. Amém? Pode cortar aqui, eu vou chamar os pais aqui.